Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula do sexto ano. Eu sou a professora Janaína Jardim e vocês terão agora uma aula de história. Olha só, pessoal, vou deixar aqui a habilidade enquanto eu vou falando, porque eu sei que os professores já gostam de ir anotando a habilidade, os estudantes também. Hoje teremos uma aula sobre feudalismo. Já é um objeto de conhecimento referente ao quarto bimestre. Olha aí, vocês pediram tanto o quarto bimestre e nós começamos. A partir de agora, nós vamos falar sobre o feudalismo, a organização social, o papel da igreja neste momento da história. E vai ter uma aula ainda que nós vamos falar sobre as bruxas, né? Que umas bruxas aí foram queimadas, mas já é uma outra história para uma outra aula. Hoje, eu tenho aqui uma parceira bastante importante, que é a Nicole. Oi, Nicole, bom dia. Oi, bom dia. De qual escola você é? Eu sou da escola Aires de Moura. Aires de Moura. Quem é o seu professor de história? Meu professor de história é o Gabriel Vicente. Manda um beijo aí para sua escola, para seus amigos. Então, assim, pessoal, hoje eu convidei a Nicole, ela vai participar da nossa aula, assim, da mesma maneira que vocês vão participar do chat, ela vai participar aqui da aula, está bem? Aqui é o centro de mídia de vocês. Ocupem, né, esses espaços, mandem seus trabalhos e fiquem à vontade para a aula de hoje. Vou colocar agora a habilidade, vamos fazer a leitura e começar a nossa aula. Olha aí na tela para vocês. A habilidade de hoje é caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização do trabalho. Pessoal, marca bem aí, ó, trabalho. E da vida social em diferentes sociedades e períodos, com destaque para as relações entre senhores e servos. Sexto ano, observem a habilidade. Vamos falar sobre organização do trabalho e um destaque para a relação entre senhores e servos. Combinado? Qual o objetivo? Compreender a influência do trabalho nas organizações sociais e culturais no contexto da Idade Média. Eu vou pedir que vocês anotem aí, ó, situação de aprendizagem 1. Essa atividade ela está no caderno do aluno São Paulo Faz Escola, do sexto ano, volume 4, página 189. Então, é assim, sexto ano, para falar sobre o feudalismo, lá no caderno do aluno, nós vamos começar a contextualizar. O que é contextualizar? É pegar algo lá do passado, uma situação do passado. Qual é a nossa situação do passado? O feudalismo, as relações entre servos e senhores, a forma de trabalho. Então, nós vamos pegar esse período do passado e comparar com o que acontece no presente. Então, vamos começar a pensar a questão do trabalho. Combinado, Nicole? Combinado. Então, vamos lá. Chat, eu vou deixar para vocês aí 1 minuto para que vocês respondam essa questão. Vou deixar aqui para vocês na tela. A questão está aqui, ó. O que você entende por trabalho? Explique. 1 minuto e voltamos. Voltamos. E para aqueles que perguntaram, a página é 189. Está bem? Então, eu vou coletar aqui algumas respostas. A Nicole já vai ler a resposta dela também. Quer ler primeiro, Nicole, a sua resposta? Ou você quer que eu traga a resposta do chat? Vamos lá, você vai escolher hoje. Pode trazer a resposta do chat. Tá ótimo. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia aí para os alunos da Escola Vitório Fornazaro, professora Sandra. Professora, então, a página eu já informei. Bom dia. Ó, pro André Paulo, trabalhar, fazer coisas para ganhar dinheiro. Foi a Eduarda do Carlos, lá do Carlos da Escola PEI, que respondeu. Deixa eu ver, Eduarda Carlos de Campos, Escola PEI. Vamos lá, pro Rosângela, trabalho, dignidade, busca por objetivo. Muito bem, é uma escola de Ibiúna, Nazária.
Bom dia, Votuporanga. Professor Nivaldo, bom dia. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Professora Cláudia, sexto ano A, Escola Benedito Loches, de Jundiaí. A Ângela, ela respondeu atividades remuneradas, mas nós vamos ver também que algumas atividades não são remuneradas, está bem? Mas legal que você tenha participado. O Pro Luciano também, atividade remunerada. Ah, muito obrigada, gente. Muito obrigada. O Pro Francisco, ótimo dia. Deixa eu ver se tem mais alguma para a gente ler aqui, antes da Nicole ler a resposta dela. A Pro Elaine, sair para trabalhar ganhando o seu sustento. Muito bem. Pessoal, participem. Eu vou deixar o chat aberto para vocês irem participando, está bem? E aí, Nicole, qual a resposta que você colocou? A Nicole, ela já fez essa atividade, né, em casa, então ela já trouxe a resposta pronta. Qual que é a resposta, Nicole? A sua versão aí para o que você entende por trabalho. Pode ler no seu caderno. Para mim, trabalho é quando nos esforçamos para ter alguma coisa, para aprender alguma coisa ou até mesmo para construir alguma coisa. Muito bem. E, deixa eu ver, a Pro Vanderleia, Escola Antônio Bezerra, ela disse que... E eu acabei de perder na escola, porque subiu, mas ela respondeu algo em relação à atividade remunerada. Perfeito, tudo aquilo que significa, né, que ressignifica o homem. Bom dia. Atividade voltada para o sustento, ótima resposta para o Carlos, que forma de atividade voltada para o sustento. Se precisarem de mim, é só chamar. A Pro Francisca mandou essa. Vamos conversar, Pro. E aí, então, são essas as respostas. Eu vou deixar mais uma questão que também está no caderno do aluno. Dá uma olhadinha aí. Página 189. Por quais motivos algumas crianças trabalham atualmente? Vou deixar 1 minuto. Voltamos. Então, assim, essas questões que nós estamos passando agora, que estão no caderno do aluno, é para contextualizar mesmo a relação de trabalho que existiu lá na Idade Média com a relação de trabalho que nós temos hoje. E eu vou pedir para a Nicole, então, ler a resposta dela enquanto eu vou colhendo aqui do chat. Bom, eu acho que algumas crianças trabalham para ajudar a sua família, né? Mas elas tinham que estar estudando ao invés disso. Muito bem. Olha só, alguns alunos aqui também responderam. Deixa eu ver. A Pro Daisy, Daisy Alice. São jovens aprendizes, pois precisam aprender para posteriormente nos ensinar. Sim. O aluno Miguel, ele respondeu, porque elas querem ajudar os pais em casa, ou porque são obrigadas. Realmente, é uma questão que vocês podem conversar com os estudantes na sala, fazer algum trabalho interdisciplinar. Eu não vou me aprofundar nessa questão do trabalho infantil, vou deixar aí como sugestão para que as escolas conversem com seus alunos dentro das suas unidades de ensino, está bem? Bom, vamos então agora começar aqui com o Caderno do Aluno, mais uma tela para vocês, olha lá. Caderno do Aluno, volume 4, página 189. Aqui é uma contextualização, né, a respeito do trabalho. Então, vamos fazer uma leitura compartilhada. Faz tempo que a gente não faz isso, hein, sexto ano? Vamos lá. O trabalho é uma atividade por meio da qual o ser humano interage e transforma o meio ambiente, bem como produz os recursos para sua sobrevivência e de seus dependentes. No decorrer da história, as relações de trabalho foram se transformando, desde o trabalho escravo na antiguidade. Vocês se lembram que nós falamos na última aula do trabalho escravo na antiguidade? Lá nas torres, nas pirâmides que tinham o trabalho coletivo, alguns escravos participaram também da construção lá das pirâmides. Então, desde o trabalho escravo na antiguidade, a servidão na Idade Média, da escravidão na América às diversas formas de trabalho na atualidade. Então, quando falamos de trabalho, aí no contexto histórico, precisamos pensar
em qual período nós estamos falando? Então, quando falávamos lá da história antiga, tinha uma relação com o trabalho. Hoje, a relação com o trabalho é outra, mas a história que nós vamos contar hoje, que é esse período do feudalismo, tem uma relação diferente aí de trabalho. Então, vamos para mais uma tela. Olha lá, pessoal. Na tela para vocês, a sociedade feudal. Agora sim, nós vamos entrar nesse contexto do feudalismo. Então, está no caderno São Paulo Faz Escola, volume 4, parte 2, página 190. A Idade Média corresponde a um período da história europeia entre os séculos V e XV. A primeira metade desse período foi marcada por violências e diferentes conflitos entre os romanos, germânicos, vikings, húngaros, eslavos e árabes, enquanto o Império Romano do Ocidente estava perdendo a sua força e se fragmentando, aumentava o processo de ruralização em boa parte do território da Europa Ocidental. Nesse momento, grande parte da população migrou para o campo à procura de proteção, abrigo e subsistência. Então, olha aqui, pessoal. Eu vou explicar para vocês de uma outra forma. Eu fiz a leitura, mas eu vou explicar esse mesmo texto, mas de uma outra forma. Está bem? Aí você me fala, Nicole, se deu para entender, se não deu, se precisar a gente volta. Okay. Está bem? Então, o texto está falando o seguinte. O feudalismo ele acontece em uma parte da Europa, certo? Que é a Europa Ocidental. Beleza? Mas por que Europa Ocidental? É porque tem uma Europa Oriental. Vocês se lembram do Império Romano? Lembram daquele imenso Império Romano? Então, vamos imaginar que essas caixinhas aqui todas, elas são o Império Romano. Aqui, tudo juntinho, desfragmentado, porque está tudo junto. Isso era o Império Romano. Aí, teve o imperador, Teodósio I, que ele decidiu dividir o Império Romano em dois. Assim. Ó, dividiu o Império Romano em dois. Então, nós temos o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Lembram dessa parte da história? No Império Romano do Oriente, formou-se o Império Bizantino, mas nós não vamos falar agora sobre o Império Bizantino, certo? Certo. Nós vamos falar da outra porção, que é a porção ocidental, que é a porção ocidental onde realmente aconteceu o feudalismo. Beleza? Aí, o texto está falando assim, ó. Na porção, então vamos imaginar que aqui é a porção ocidental da Europa, ok? Ok. E na porção ocidental da Europa, o que aconteceu? Começou a entrar um bando de gente diferente, que eles chamaram isso de invasões bárbaras. Invasões bárbaras. Aí foi chegando um monte de gente diferente, vikings, húngaros, todas pessoas muito diferentes, e foram entrando aí nesse pedacinho da Europa que a gente vai chamar de Império Romano do Ocidente, certo? O que aconteceu? Ó, foi entrando muita gente diferente, cultura diferente, língua diferente, forma de organização política, social, religiões diferentes. E vocês imaginem essas pessoas entrando, que foi o que nós chamamos de invasões bárbaras. Você lembra disso, Nicole? Eu lembro. Então, tá bom. Então, as invasões bárbaras. Aí, nosso pedacinho aqui, ó, Império Romano do Ocidente, ele começou a se fragmentar. O que é fragmentar? Sabe quando você quebra um copo, Nicole? O que acontece com um copo fragmentado? O copo cai e quebra, né? Ele quebra. E o que acontece? O que é fragmentado para você? Para mim, acho que fica pedaços dele no chão, né? Tipo um copo de vidro. Isso. Então, quando vocês leram lá no texto comigo que o Império Romano ele foi fragmentado, Império Romano lá do Ocidente, certo? Significa que ele ficou em pedacinhos, ó, tá vendo? Isso é fragmentado. Ele ficou em pedacinhos, beleza? E vamos imaginar que cada pedacinho desse é um feudo, ok? Então, a Europa Ocidental ficou assim, ó, toda fragmentada, e cada pedacinho virou um feudo. Aí, aquelas pessoas que estavam na cidade, porque vocês se lembram, lá no Império Romano, as pessoas ficavam mais na cidade. A maior concentração de pessoas era na cidade, certo? Certo. Só que aí não começou a entrar esses povos germânicos? Começou um período de muita violência. Então, as pessoas que estavam lá na cidade começaram a ir para os campos, começaram a fugir para a zona rural.
Ok, até aqui? Ok. Beleza. Então, começaram a ir para a zona rural. E começaram a buscar proteções. Esse primeiro período do feudalismo, ele foi marcado por muita violência. Então, aqueles filmes que vocês assistem que tem muita violência naquele período medieval, é verdade, aconteceu mesmo. E as pessoas começaram a fugir e buscar apoio, segurança. Então, elas foram para o feudo. Isso vai mudar toda a estrutura política, econômica, social e as relações entre as pessoas. Inclusive, vai mudar a relação com o trabalho também. É por isso que a gente começou a falar de trabalho. Até aqui tudo bem, pessoal? Como que ótima explicação. Que bom que vocês estão entendendo. Se não entenderem, pode falar que a gente retorna. Está bem? Vou colocar mais uma tela, então. Vamos lá. Em meio deste clima de insegurança e desordem, as pessoas criaram formas de sobrevivência, fortificaram espaços e construíram muralhas. Pessoal, volta só um pouquinho aqui para mim. Vocês se lembram quando nós fizemos um feudo? Que a professora Fernanda estava comigo, e aí nós fizemos um feudo, e esse feudo, ela colocou muro em volta do feudo? Então, é isso que o texto está falando agora. As pessoas começaram a fortificar. Então, vocês imaginam aqui essa Europa toda fragmentada, a Europa Ocidental, e aí as pessoas, com medo das invasões bárbaras, elas começaram a morar em lugares chamados feudo, está bem? E esse feudo, esse pedacinho de terra aqui, que não era um pedacinho, não, era um pedaço bem grande, ele começou a ser fortificado. Então, em volta do feudo, eles construíram muros. Por que eles construíram muros, Nicole? Para se proteger De quem? dos bárbaros. Muito bem. Entenderam? Então, vamos voltar para o texto. Olha lá. Onde que eu parei? Deixa eu ver. Assimilaram costumes e valores. Vocês sabem o que é assimilar costumes e valores? Você sabe o que é isso? O que é assimilar costumes e valores? Não? Não sei. Não sabe? É assim, quando esses povos começaram a chegar na Europa Ocidental, eles chegaram, lembra que eu falei? Com costumes diferentes, religiões diferentes. Sim. Então, eles começaram um a aprender com o outro. Um foi pegando um pouquinho da cultura do outro, da forma de fazer política, das religiões. Então, eles começaram a misturar, se assimilar. Ok? Vamos voltar para o texto. E aí, deixa eu ver onde eu estava. Assimilaram costumes e valores, estabeleceram laços sociais entre os séculos V e X. Em grande parte da Europa Ocidental, sexto ano, Europa Ocidental, marca isso, tá? O feudalismo só aconteceu na Europa Ocidental. Europa Oriental já é outra história. Império Bizantino, a gente não vai falar disso. Passaram a fortalecer esse tipo de lógica de interdependência. Um depende do outro. Interdependência social. E surgiram novas formas de organização política e econômica, que entre os séculos IX e XII constituíram o chamado feudalismo ou sistema feudal. Este texto também está no caderno do aluno. Bom, vamos lá. Como que isso aqui vai funcionar? É assim, ó. Lá no Império Romano do Ocidente, vamos falar aqui, né? Vamos imaginar que aqui é o Império Romano do Ocidente, certo? Certo. Quem que era dono dessas terras? Quem que você acha que mandava nessas terrinhas aqui, nesse feudo? Esse feudo, Quem você acha que mandava? os senhores feudais? Os senhores feudais. Existia uma coisa chamada relação de vassalagem. Então, nós tínhamos vassalos e tínhamos suzeranos. O que é isso, professora? Vassalo e suzerano? É uma nova relação social que está acontecendo aqui na Idade Média. Então, vamos imaginar, Nicole, que eu sou a suzerana. Se eu sou a suzerana, é porque eu te doei um pedaço de terra. Então, você é quem? O vassala. Você é um vassalo. Não, você seria um vassalo, porque naquela época mulheres não ganhavam terra, era só homem, tá bom? Então, nós somos aqui, você é um vassalo e eu sou uma suzerana, ok? Ok. Uma suzerana. E aí, eu sou um nobre, eu tenho muitas terras, só que vocês se lembram que tem uma galera invadindo aqui, está um clima meio que de terror nesse período? Então, as pessoas precisam de se proteger. Aí, eu tenho muita terra, só que eu estou com medo das invasões bárbaras, porque eles vão entrar nas minhas terras. Aí, eu vou falar, Nicole, eu vou te dar um pedacinho de terra para você me ajudar a me proteger contra os meus inimigos, está bem? Ok. Então, eu vou dar um pedacinho de terra para Nicole, da Europa Ocidental. Olha aí. A partir de agora, eu sou o suzerano dela. E ela é minha vassala. Certo? Ficou claro? Ficou. Por que eu sou a suzerana? Porque você é o dono das terras, né? Porque eu te doei esse É. pedaço de terra. E por que você é a vassala?
Porque eu recebi a terra. Isso. E nós duas aqui, nós somos nobres. Então, eu sou vassalo porque eu tinha muita terra. Aliás, eu sou suzerana porque eu tinha muita terra. E eu precisava de proteção. Aí, para que eu tenha proteção, eu chamei ela, falei assim, ó, arruma um exército aí para proteger as minhas terras. Ela me arrumou um exército, porque nesse período os nobres faziam parte do exército. E por proteger os meus territórios, ela ganhou aqui um pedacinho de terra. Então, ela vai ser senhora desse feudo. Ela é o senhor feudal. Está bem? Certo? Certo? Agora, imaginem vocês, nessa Europa, com vários pedaços de terra, com vários feudos, e cada feudo tinha um senhor feudal e tinha também o seu suzerano. Imaginem vocês. Isso nós vamos chamar de política descentralizada. Ficou claro isso? Ficou. O que você entendeu até aqui? Me fala. Bom, eu entendi até aqui que naquela época na Europa tinha muitos. Teve invasão de bárbaros, né? Isso. E aí, para algumas pessoas se protegerem, eles doavam essas terras para os vassalos, né? E se tornava vassala a pessoa que recebeu a terra, né? Isso. E quem doou a terra é o? Suzerano. Suzerano, muito bem. Espero que até aqui vocês também estejam entendendo. Então, essa relação ela é muito importante. É uma nova relação que está surgindo, tá bem? Na história antiga isso não acontecia, está acontecendo agora. E por que isso está acontecendo, gente? Ó, bárbaros invadindo. O Império Romano do Ocidente está lá, todo fragmentado, cada um o seu pedacinho. Então, esses nobres precisam guardar as suas terras, eles precisam se proteger. Aí um nobre faz um acordo com o outro, doa pedaços de terra, nós teremos uma política agora totalmente descentralizada. Cada feudo tem o seu senhor feudal, e o seu senhor feudal vai ter algumas pessoas que estão abaixo dele. Quem serão essas pessoas que estão abaixo, hein? Você tem alguma ideia, assim? Você acha que... O que você acha? Quem está abaixo do senhor feudal? Acho que são os servos, né? Os servos, muito bem. Então, agora vamos pensar aí essa relação com os servos. Até aqui, nós falamos sobre a relação de suzerania e vassalagem, como funcionou, está bem? E por que aconteceu essa fragmentação do Império Romano do Ocidente, certo? Espero que até aqui esteja bem claro. Mas se não tiver, pessoal, nós teremos muitas aulas ainda sobre o feudalismo, certo? No texto não, na tela para vocês mais um texto, vamos ler. Leitura compartilhada, eu leio aqui, vocês leem aí, hein? Vamos lá. Esse texto está na página 190. Ao ganhar esta concessão, que são as terras, que é o feudo, né? Passava então a ser um senhor feudal, era o senhor do feudo. O senhor que doava terras a outro era chamado de suzerano. E quem recebia tornava-se vassalo do doador. Até aqui, beleza? Tá claro? Abaixo dos senhores feudais, agora sim que a gente vai começar a falar sobre eles. Suzeranos ou vassalos. Ó, senhor feudal é só suzerano ou vassalo, beleza? Estavam os servos. E aí, quem são esses servos, né? Todos aqueles que trabalhavam sem remuneração e sem posse das terras. Olha lá, os servos são todos aqueles que trabalham sem remuneração, sem posses das terras. Trabalhando nos campos feudais, os servos produziam praticamente tudo o que era necessário para os moradores do feudo. Eles formavam a base da sociedade, eram subordinados aos senhores e tinham uma série de obrigações em troca da permissão de morar no feudo e serem protegidos por seu senhor. Então, olha só, até aqui nós falamos que existe uma relação de suzerania e vassalagem entre a nobreza. Vocês perceberam que a terra é muito importante nesse contexto? Você percebeu isso? Que o valor da terra é muito grande? Percebi. Ótimo. Então, nós temos agora, abaixo aí dos suzeranos e vassalos, os servos. Por isso que nós falamos sobre trabalho lá no comecinho da aula, porque agora nós vamos pensar aí essa relação de trabalho dos servos. Você acha que o servo, ele é um escravo? O que você acha? Pode falar a sua opinião. Eu acho que escravo ele não é, né? Porque ele não é forçado a fazer nada. Mas ele é aí tem uma grande injustiça aí no meio, né? Tem uma injustiça? Sim. Então, vamos lá. Mas por que será que eles ficavam, né, nessa terra? Por que será que eles ficavam? Por que esses caras, esses servos, permaneciam lá, trabalhando, sem receber nada? O que você acha, assim? De tudo que eu falei, o que você acha? Eu acho que eles ficavam lá para receber proteção, né?
E Exato. moradia. Perfeito. Ó, inclusive aqui, ó, o Procílvio também respondeu, por proteção. Exatamente. É isso mesmo, pessoal. Ó, esses servos, eles são a base, né? Eles são lá, a maior parte da população no período do feudalismo é formado por servos. Esses servos, eles moram no feudo, eles trabalham no feudo, eles têm uma série de obrigações que eles pagam para o feudo e eles não ganham nada de salário. Mas por que eles ficam lá, então? Porque o senhor feudal está protegendo aquele servo. Mas por que ele está protegendo o servo? O que está acontecendo lá na Europa que esses servos precisam ser protegidos? Das invasões bárbaras, né? Exatamente. Então, nós temos bárbaros invadindo. É um período da história que a Europa Ocidental está bastante violenta. E as pessoas, agora, elas não moram mais nas cidades, elas estão indo para as zonas rurais, elas estão morando lá nas partes rurais. E aí acontece uma outra transformação na sociedade. Olha só, pessoal. Vocês se lembram que nós falamos do comércio, que tinha um comércio muito abundante, estava ali começando a se desenvolver? Esse comércio ele vai parar nessa parte aqui, ó. Aqui na Europa Ocidental, a gente não vai ter um grande fluxo comercial, porque dentro do feudo, eles fabricam a sua própria roupa, eles plantam, eles colhem, eles fazem o seu sapato, eles fazem tudo, inclusive o que eles vão se alimentar, eles criam os animais. Então, você acha que eles precisam ir para a cidade para comprar alguma coisa? Acho que não, né? Por que não? Porque lá eles têm tudo o que eles precisam, né? Lá e aí, no... lá nos feudos. Isso. No feudo eles têm tudo. Eles têm tudo que eles precisam. Então, eles não precisam ficar mais indo para as cidades fazer comércio. Aí acontece um fenômeno econômico. Dá uma olhadinha, ó. Aqui, na Europa Ocidental, onde a gente está estudando o feudalismo, o comércio vai dar uma caída. Mas lá, na Europa Oriental, que eu falei, a gente vai falar disso em outro momento, na Europa Oriental, que formou-se o Império Bizantino, o comércio lá ficou a todo vapor. Então, invasão bárbara, a gente tem uma fragmentação aqui do império, e aí muda tudo. Muda as relações sociais, econômicas, políticas, vai mudar todo o contexto. Então, vocês percebem que uma ação vai puxando uma reação? É ação e reação, ação e reação. E vamos, então, agora ver quais as obrigações desse servo, porque eles moram nesse feudo, eles trabalham nesse feudo, eles não ganham nada, mas eles estão lá porque eles são protegidos pelo senhor feudal. Então, vamos ver aqui quais eram as obrigações, porque esse servo, além de trabalhar, ele tinha que pagar algumas coisas, gente. Essa é a relação dos servos com os seus senhores feudais. Vamos ver aí no texto, então. Olha lá, pessoal, na tela para vocês. Dentre as obrigações devidas pelos servos, hein? Ó, obrigações que o servo tinha com o seu senhor feudal, estavam a talha. O que é a talha? Ela corresponde a uma parte da produção do servo e da sua família. Cereais, ovos, leite, lã, entre outros. Então, ó, talha é uma parte da produção, o servo ele produz, e uma parte de tudo que o servo produz vai para o seu senhor. Beleza? Outra obrigação devida aí pelos servos, a corveia. O que é uma corveia, hein, Nicole? O que você acha, assim, corveia? O que você lembra? Fala a verdade, corveia, não tô me lembrando de nada agora, sabe? A palavra não te dá nenhuma... Nada? Não te lembra nada? Não, assim? acho que não. Não? Então tá bom. Então, a corveia. Vamos lá no texto novamente. É que eu pensei que você ia falar cor nova, né? Mas tudo bem. A corveia, que era trabalho feito pelo servo nas terras do senhor, durante certo número de dias por semana. Então, ó, o servo ele devia talha e corveia. A talha é porque ele dava um pedacinho, uma parte de tudo que ele produzia, ele dava para o senhor feudal. A corveia é porque uma parte dos dias ele trabalha para o senhor feudal. E vou falar uma coisa para vocês. A maior parte dos dias da semana, ele trabalha para o senhor feudal, e aí 1 ou 2 dias ele trabalha nas plantações dele. Então, nós falamos da talha e da corveia. Vamos voltar para o texto? Olha lá, pessoal. Então, agora eu estou lá no vermelhinho, banalidades. As banalidades. O pagamento em produtos pelo uso das instalações do feudo. Por exemplo, moinhos, fornos, celeiros e outros. Quando um servo ele precisava utilizar o forno para fazer um pão ou moinho para moer alguma coisa, ele tinha que pagar também para o senhor feudal. Então, ele pagava com parte da sua produção, lá na talha, ele pagava as banalidades quando ele ia usar o forno ou usar o moinho, ele estava sempre tendo aí alguma obrigação a cumprir.
E a corvéia também. Corvéia que era parte dos dias da semana, maior parte dos dias, ele se dedicava a trabalhar nas plantações do Senhor. No texto para vocês de novo, olha lá. E, onde eu estou, os servos ainda prestavam obrigações extras em tempo de guerra, nos casamentos e batizados, na família senhorial, além de arcarem com o dízimo para a Igreja Católica e de participarem dos eventos religiosos. Pessoal, eu não vou falar hoje da Igreja Católica, porque eu tenho uma aula só para falar sobre a Igreja Católica, está bem? Porque é uma outra relação também, é uma outra relação, muda todo o sistema. Então, eu não vou ficar aqui, não vou me ater à Igreja Católica, hoje nós vamos falar aí dessa relação de trabalho. Então, vejam bem, os servos moram no feudo, eles moram de graça, mas eles têm uma série de obrigações que eles devem para o seu senhor feudal. Eles têm que pagar a corvéia, banalidades e a talha. E ainda por cima, se tiver alguma guerra, esses servos é que vão para a guerra. Acho que a vida deles não era muito fácil. O que você acha? Eu também acho. O que você preferia ser? Ai, aí eu acho que eu preferia ser um senhor feudal, né? Você não ia querer ser uma serva, uma camponesa? Acho que não, né? Não? Então tá bom. Agora eu vou deixar para vocês aí uma pergunta na tela. O que define... Ai, gente, desculpa. O que define a posição do indivíduo na hierarquia social, beleza? Então, vou deixar um minuto para vocês começarem a pensar. Ó. Até aqui, eu falei das relações sociais. Então, a gente sabe que tem o senhor feudal. Esse senhor feudal, ele recebeu uma parte de terras. E essa parte de terras, ele recebeu de um suzerano, que é também um nobre. E aí, abaixo do senhor feudal, nós temos os servos, que são as pessoas que moram nesse feudo. Eles vivem no feudo, só que eles têm que pagar uma série de obrigações aí para o senhor feudal. E a Nicole disse que se ela estivesse lá no feudalismo, ela seria um senhor feudal, certo? Não ia querer ser servo? Não. Então tá bom. Eu vou deixar uma pergunta para vocês, um minutinho na tela. De tudo que eu falei aqui, olha aí para vocês na tela, o que define a posição do indivíduo na hierarquia social. Um minuto e voltamos. Voltamos. Olha só, pessoal, a Procleonice, ela disse aqui os 3 estamentos da sociedade. Ótima resposta, Pro. Eu ainda não falei dos estamentos, mas é importante falar que essa classificação, essa hierarquia social, nós chamamos de sociedade estamental. É um estamento, então, assim, ela não muda, né? Não tem mobilidade social. Eu ainda vou me aprofundar neste assunto, está bem? Em outras aulas, eu trouxe também esse assunto em outras aulas. Hoje eu quero ficar mais nessa questão aí do trabalho, da relação do trabalho, mas muito obrigada pela contribuição. E o que você acha, Nicole? Você tem alguma resposta? Sim, ou você não entendeu muito a pergunta? Eu tenho uma resposta. Eu acho que o que define o que a pessoa, as posses que a pessoa tem, também as terras que a pessoa tem, isso pode definir muito a posição. Muito bem. Então é isso mesmo. Ó, o pessoal está dizendo aqui, ó, pro Rosângela, pacto de fidelidade. Ah, pessoal, que bom que vocês estão gostando da aula. Fico muito feliz. Assim, muito do que eu estou mudando nas minhas aulas é porque os professores me orientam também. Eu tenho ouvido muito assim o que vocês falam. Ó, pro Francisco, a sociedade feudal está segmentada em estamentos, o que significa que não havia mobilidade social rigidamente hierarquizada. No feudo, eles têm de tudo, inclusive a exploração. Olha, nem posso dizer que foi isso mesmo, Pro, inclusive a exploração. Deixa eu ver. Captação. Muito bem. O servo ficava preso à terra pelo pacto de fidelidade. Ó,
Depois eu leio o restante das respostas, mas eu gostei muito dessa resposta aqui, do pacto de fidelidade. Você acha, Nicole, que esses servos tinham muita vantagem de morar nesse feudo? Eles tinham poucas vantagens, né? Mas era bom pra eles. Era bom para eles, mas por que você acha que era bom os servos morarem nesse feudo? O que você acha? Porque eles eram protegidos, né? Exato. Exato. Você ia falar mais alguma coisa? Te cortei? Não, pode falar. Então, eles eram protegidos. Olha só, pessoal, por que esse servo ele ficava nesse feudo? Além da proteção que ele recebia do senhor feudal, existia uma coisa chamada pacto de fidelidade, que o professor trouxe aqui e ajudou bastante. O que é um pacto de fidelidade? Então, é assim, ó, você mora na minha terra e eu juro, eu prometo te proteger. E você, servo, promete, faz um pacto aqui comigo, que você continua nas minhas terras. Então, é uma relação, sabe? Existe uma relação aqui. Esse servo, ele não é um escravo, embora, como o professor falou aqui, ele era bem explorado, isso é verdade. Mas ele não era um escravo. Por que ele não era um escravo? Porque existia um pacto de fidelidade, eles combinaram. Então, assim, eu vou combinar com você, tá, Nicole? Eu sou o seu senhor feudal, certo? E você é minha serva. Beleza? Então, nós vamos combinar. Eu te protejo e você arruma toda a minha casa, cuida de tudo, cozinha pra mim, faz tudo, combinado? Combinado. Você tá feliz? É, bom, Mas, tá feliz em ser servo? mais ou menos, né? Pois é. Mais ou menos. Nós veremos mais para frente que alguns servos ficaram muito insatisfeitos com essas condições. Inclusive, a gente tem uma aula aqui que nós vamos falar dos vilões, né? Mas é uma outra história. Então, nem todas as pessoas, nem todos os servos estavam muito felizes dentro dessa situação social, está bem? Alguns até se revoltaram. E aí, deixa eu ver aqui, nós temos só 3 minutos. Eu vou deixar uma questão para vocês, está bem? Eu não vou ler a questão, mas eu vou deixar aqui 2 minutos, aí a gente já volta com a resposta, está bem? Vamos lá. Voltamos. Então, vamos aqui a resposta. Pro Benedita respondeu Thalia, Corvéia e banalidades. Vários estudantes responderam. Tá correto, Nicole? Thalia, Corvéia e banalidades? Tá correto. Muito bem. Então, eu vou colocar para vocês agora o protagonismo do dia. Dá uma olhadinha. Olha lá. É do aluno Pedro Gabriel Santana dos Santos, do 6º ano A. Professora Maria Aparecida, Escola Estadual Professor Firmino Ladeira, de Mogi das Cruzes. Ele fez o mapa mental aí do Alexandre Grande, fez a biga. Olha que lindo. Parabéns, Gabriel. Parabéns, Pedro Gabriel.
Muito obrigada pela sua participação, por ter enviado os seus trabalhos. Eu quero agradecer muito à escola da Aires de Moura, que autorizou a vinda da Nicole até aqui. Gente, a Nicole é minha filha. E eu quero também trazer outros alunos aqui, está bem? Gostou da experiência, Nicole? Amei, amei demais. É? Então, dá um beijo, manda um beijo pro seu professor, Beijo. pros seus amigos. Beijo também. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Tchau.